Esse convite, entrevistar vocês, uma honra. Bom, primeiramente, antes de a gente falar da música de vocês, né, que é o território latino-americano, eu queria começar, para quem não conhece vocês ainda, contar um pouco da história do duo, como é que vocês se formaram. Então, como é que aconteceu essa formação entre vocês dois? Quer falar, Heitor? Posso falar então. Então, na verdade, a gente se conheceu num outro projeto, né? Eu e o Felipe, a gente tocava junto num outro projeto que acabou que não indo para frente, né? Mas a gente acabou tendo tanto uma afinidade musical com uma conexão em relação a referências e tudo, e ele acabou me convidando para trabalhar no estúdio dele, né? O Felipe é mestre de maracatu, do Maracatu Quiloa, né? Que é o maracatu Aham. que tem há 22 anos já aqui em Santos. E ele me convidou para fazer parte para auxiliar na gravação, né, desse álbum, mais como um técnico ali de som. E aí a gente conversando, o outro projeto acabou já não indo muito para frente, ele começou a mostrar um pouco das composições dele, e, e eu falei, eu curto essa onda também, quero descobrir esses gêneros, esses ritmos também, e a gente acabou começando a trocar figurinha, e a Vara meio que nasceu assim, no estúdio, com umas músicas que o Felipe tinha escrito, né, não eram instrumentais, a maioria cantada, e a gente acabou fazendo essas releituras, mas todas com esses caminhos, assim, que já percorriam os territórios da América Latina, né, com influências da cumbia Uhum. colombiana, coisas do coco pernambucano, assim, que já abrangia esses territórios. Legal. E em relação à música, ela sempre esteve na vida de vocês dois, desde pequeno? Como é que surgiu a música na vida de vocês? Na minha sim, né? Bom, primeiro, prazer, Luca. Prazer. Obrigado pelo convite aí. Para a gente é importante ter esses espaços, né? Assim, para poder mostrar um pouco do nosso trabalho com a Vara, enfim. E vou falar agora a parte sim. Eu acho que muito parecido com alguns que você deve ter entrevistado, mas assim, a música sempre teve na casa, né? Na família. Meus pais trabalhavam, meu pai trabalhava na indústria, mas também tinha envolvimento com teatro, então o LP estava sempre lá em casa, e minha mãe fotografia, professora, mas sempre trabalhou com fotografia e pintura, então a música estava desde sempre em casa, aí por conta de no tocar instrumento, tem um padrinho na música, que também tem um arranjo no nosso álbum, né, que é o Miel Elvio Duque dos Santos, Uhum. acabou que abriu os caminhos de a gente conhecer, eu conhecer instrumento musical. Mas é isso, meio em casa, né? E aí o ambiente vai fazendo as habilidades fluírem. Legal. E você, Heitor, como é que foi? Cara, eu acho que é bem parecido, assim, essa questão é muito de casa, assim mesmo. Na minha família não tem ninguém, de fato, que toque. Meu pai arranha o violão ali, mas acho que já esqueceu. Mas é isso, de sempre consumiram muita música, assim, de diversos gêneros, localidades, e acabou, acho que desde pequeno, me cativando, assim, querendo entender como que fazia aquilo, né? Legal. E o território latino-americano, que é o novo projeto de vocês, ele nasceu de uma mistura de influências, né? Que foi a Afro, a Euro, a qual é o nome mesmo? Ameríndia, né? Afro-Ameríndia. Ameríndia. Isso. Bom, É, eu desculpa, ia perguntar um pouco sobre isso. Em que momento que vocês perceberam que essa pluralidade não era apenas uma referência musical, né? Que vocês conseguiram juntar tudo para criar uma identidade? isso meio que de forma orgânica, assim, né? O Heitor, como falou no começo, né? Primeiro pela influência familiar, né? Da influência musical, mas eu há 22 anos estou à frente aqui de um movimento cultural aqui em Santos, que é o Maracatu Quiloa, que é uma comunidade musical e artística que envolve uma série de linguagens. Ela fez com que eu me conectasse mais com as referências de matriz africana, que tem pela linguagem do tambor, né? E aí fui linkando isso com as outras vivências. Assim, eu trabalhei muitos anos na estrada com muitos artistas, então tive a oportunidade de conhecer quase todos os estados do Brasil e ver manifestações populares no lugar, e a questão por ser percussionista também, né? Tinha muito interesse disso. Então, as composições, elas vêm de uma maneira bem natural, né? Eu penso assim, a gente não, quando se encontrou, não falou assim, vamos fazer uma música que pareça tal coisa, não. A gente foi fazendo uma música que a gente foi reconhecendo essas influências. Às vezes, no álbum Território Latino-Americano, numa mesma faixa, a gente tem inúmeras referências, mas a gente sempre procura pontuar
a referência principal, né? Por exemplo, a gente tem uma música que chama Rainha Caribenha, que é uma homenagem a uma cantora cubana, a Célia Cruz, né? Que ficou conhecida no mundo inteiro. Então, a gente traz samples dela e tenta desenvolver a linguagem da música cubana, porque recentemente a gente foi a Cuba. Então, essa música, um território onde a gente não tinha ido, né? Essa música despertou o interesse de a gente ir, né? Então, ao mesmo tempo, ao contrário, eu tenho uma vivência, o maracatu, que é uma manifestação brasileira de matriz africana com mais de 240 anos, que é do estado de Pernambuco, fez com que eu homenageasse tanto no Maracatu Batuque Nosso, que é uma faixa que está no nosso álbum, como no Selma Helena Isabel. E aí a gente traz samples e influências musicais, por exemplo, Selma Helena Isabel, da Selma do Coco, da violeira do Mato Grosso, Helena Meirelles, e a pifeira Zabé da Loca. E a gente faz um coco pernambucano misturado com uma série de elementos. E quando a gente fala do Maracatu Batuque Nosso, a gente traz samples em homenagem a diversos mestres do maracatu, como a Rainha Elda Viviana, o mestre Afonso, o mestre Naná Vasconcelos, que regeu os maracatus. Então, é uma música que, quando a gente não percorreu aquele território, faz com que a gente tenha interesse de visitar esses territórios. E tem muitos territórios que a gente ainda não foi, né? Verdade. O projeto é legal, que além, o que me chamou a atenção pessoalmente, né? Não só a música, mas também pelo conhecimento, né, que ele traz também. Que tem, exatamente o que você falou, tem muitos territórios que a gente não conhece ainda. Isso que é legal. E falando sobre o álbum também, vocês optaram por fazer instrumental, né? Ele é totalmente instrumental. Ou seja, mas ao mesmo tempo, as melodias elas acabam sendo tão fortes quanto letras, nesse sentido. Como é que foi a decisão de vocês fazerem nesse estilo, de não colocar letra, e sim só o acompanhamento instrumental? Acho que foi um acidente, né? Como o Heitor falou no começo, a maior parte das músicas, eu coloco uma letra que tem a ver com a temática que a gente está abordando, mas tem hora que a gente vai pegando... eu gosto das melodias que ficam... A cultura popular, né? Tanto a brasileira como as latino-americanas, tem muita força na repetição das melodias, né? E as melodias, quando a gente diz melodia simples, é que são melodias acessíveis ao registro memória. Então, por exemplo, as pessoas saem às vezes quando a gente vai tocar cantarolando, lara, 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 ficam com uma coisa assim. E isso é uma influência da cultura popular. E aí eu acho que pelo fato de, assim, eu canto no maracatu, mas a gente foi entendendo que a música foi criando uma sonoridade de uma qualidade tão boa que às vezes a gente fala assim, é melhor ficar sem letra, né? E aí foi saindo a primeira, a segunda, e os samples dão uma vida com letra, né? Mesmo não tendo melodias às vezes. É isso. Não sei o que o Heitor pensa. Não, e assim, eu já estava vindo de um lugar, assim, eu cantava durante o tempo, nunca cantei de verdade, assim, tentava, achava que tinha que cantar nas minhas músicas, mas eu já estava um tempo envolvido, assim, nessa questão da música instrumental e gostando com quanto ela falava, às vezes sem falar, e aí a gente acabou, foi que falou, foi acidental e meio natural, assim, a gente, eu não lembro de ter um momento que a gente falou, não, vamos gravar a voz, não, só vamos gravar aqui assim, e quando a gente viu, não é assim. Assim. É que foi ficando bom, né? Aí vocês olharam, não precisa, né? Tá bom. Mas agora a gente está divulgando o território latino-americano, mas tem uma continuidade do trabalho que a gente está fazendo, que por um acaso, esses próximos que a gente já está produzindo tem letra, né? Então é uma questão... Mas não somos nós cantando, né? São participações, são participações. E a gente fez isso, a gente foi a Cuba, né? E lá a gente construiu uma parceria que iniciou com a Yulia Avanacê, né? A Yulia é uma percussionista, multi-instrumentista cubana, que tem uma circulação lá muito forte, inclusive hoje ela é acho que as 5 mais tocadas em Cuba, né? Com um outro sucesso dela lá, e a gente conheceu ela e a gente foi pro estúdio e começou uma parceria. Essa tem letra, né? Essa tem letra, em espanhol. Em espanhol. E pode ser que tenha uma parte em português que a gente ainda está construindo no estúdio, mas é isso. Mas hoje a gente, no processo do território latino-americano, a gente ornava mais ser instrumental, porque a gente gosta dessa história. O Heitor falou uma coisa boa, que é o quanto a música
fala sem ter uma letra, né? Então acho que isso tem Verdade. Porque é uma questão de mexer com os sentidos da pessoa, né, que tá ouvindo. total. A transmissão é assim. E vocês escreveram o disco como uma espécie de trilha sonora do cotidiano, né? Do dia a dia. Essa pergunta é até interessante. Que cenas do dia a dia de vocês, simples, marcantes, né? Vocês imaginam quando ouviram o álbum completo? O que vocês imaginam que transmite? Quer falar aí, então eu falo Não, depois. é engraçado que fez essa pergunta hoje, porque hoje mesmo eu, a caminho daqui, né, de onde eu tô, falei, vou colocar aqui na parte do centro da nossa cidade, que é um centro histórico, e eu coloquei o início do álbum, e eu acho que foi exatamente isso que a gente, que falou do cotidiano, assim, literalmente, por a gente estar falando de territórios, e nós estamos dentro do território latino-americano, parece que compõe os cenários que meio que unem todos esses países que têm suas particularidades e pluralidades, mas unem numa questão, talvez, de até mesmo sonora, rítmica, de dança, de sentimento transmitido através da própria expressão artística, né? E também Sim. tem as músicas que foram surgindo, pelo menos assim, as melodias no trânsito mesmo, né? E no olhar para as pessoas, né? Tinha vezes que eu estava indo para casa, às vezes eu vou de moto, às vezes não, aí eu de moto assim fiquei com uma melodia na cabeça no trânsito, observando as pessoas, né? Então eu acho que quando se torna uma trilha, porque ela também nasce de observar as pessoas. Eu acho que essa coisa dos territórios é uma coisa que, por mais que seja diverso, tem uma arquitetura que influenciou a nossa construção urbana, né? E que está presente em toda a América Latina, porque a gente se entende latino-americano porque a gente fala as línguas, né? O francês, o espanhol e o português. Mas o tambor, a dança, aí é a nossa essência de matriz africana, né? A gente, todas essas culturas latino-americanas, algumas reconhecidas, outras nem tanto, utilizam do tambor africano essa influência e esse desenvolvimento que se fez nas características do seu local, do seu território, para a gente dançar. Então, a gente dança porque o continente africano, por todas as tristezas que foi essa diáspora que fez todo mundo ocupar aqui, ainda conseguiu, diante de toda a dureza da vida, entregar a rítmica, a percussão, enfim, essa coisa que faz a gente dançar e faz a gente se integrar, né? Legal. Como vocês são uma dupla, durante a entrevista, eu tenho pergunta individual para cada um, tá? De vocês, acabei fazendo na história de vocês. Perfeito. Felipe, você já tem mais de 2 décadas, né, como mestre maracatu. Desculpa falar de tempo, mas eu fiquei curioso, até para as pessoas que não estão familiarizadas, né, com maracatu também, né? Eu admito que eu sou uma delas, não estava. Mas eu fiquei curioso de perguntar como é que foi a sua história com esse estilo, né, no musical, e também como é que foi nesse projeto você acabar saindo um pouco dele também para viver outras experiências. Enfim, a questão da música, boa pergunta aí, né? A questão da música, ela começa antes da minha relação com o maracatu, né? Sim. E aí essas influências do batuque vão vindo de muitas formas, porque aqui nosso território é um território muito musical também, mas houve um encontro, assim, né? Eu nasci em Santos, então eu sou um sudestino, né? Que em 2003, a gente fui convidado a ser percussionista de uma professora